Muito boa noite! Bem-vindos a mais uma live do Xana Lu Apresenta e desta noite Zeno Bocardo, um astrolover que eu já tive o privilégio de conversar sobre a conjunção Neptuno-Júpiter. Olá, Lúcia Lazzarini. Olá, Ana. Olá, Ju. Beijinhos. Olá, Danicas, Sunray. Olá a todos, muito boa noite. E então, acho que já... Olá, Ana. Já todos vocês conhecem o Zeno, mas eu vou passar a apresentar-vos astrologicamente. Ele é um astrolover que descobriu a astrologia com o primeiro retorno de Saturno. Ele é lua em carneiro. Imaginem a força. É ascendente de peixes. Imaginem a energia divina que ele traz, a empatia que ele tem, o amor à espiritualidade, ao voluntariado. Isto de perguntas que eu vou fazer. E o Sol em... imagino eu em peixes, por acaso não percebi bem, mas deve ser. Sol na 1, deve ser, exatamente, Sol em peixes. E penso que vocês já devem saber quem estou a falar. Recordam-se da live que eu fiz sobre a conjunção Júpiter-Neptuno, que vai acontecer agora dia 12 de Abril, no grau 24 de peixes? Sim, alguém se lembra? Vamos aguardar que ele entre. Vou-lhe mandar aqui um avião. Enviem aviões agora a quem vocês quiserem. A conversa vai ser a apresentação do Zeno, um astrolover que é engenheiro como é que é? Tecnologia de software. Acho que é isto. Acho que é isto mesmo. Mas ninguém melhor do que ele para explicar, não é? E para sabermos como e quando. Ok, foi o retorno de Saturno, mas como é que aconteceu esta descoberta? Como? Olá, Zeno, boa noite. Já te apresentei, vamos a isto? Como é que isto aconteceu, esta paixão, aos 29, 30 anos? Vamos saber tudo sobre o Zeno. Se quiser saber alguma coisa, já sabe, deixa na caixinha de mensagens. Olá, Zeno, estás bom? Do outro Boa lado, noite! boa noite, do outro lado do oceano, não é? Cheio de calor e aqui temos frio. Basicamente, Zeno, muito injusto, muito injusto. Olá, Tita da Mironga, olá, meu amor, Mariana, como estás, querida? Saudades. Coisa boa. Olá, Vanessa Ferraz Amaral. Olá, Márcia Vicente, boa noite a todos. Zeno, já te apresentei. Disse que tu eras engenheiro de tecnologia de software. Não sei se acertei, não faço a mínima ideia. É mais ou menos Sim, isto. sim, É mais ou menos isto. mais ou menos isso. Olha, mas o que eu quero saber é coisas da astrologia, como sabes, não é? Conta-me como é que aconteceu esta descoberta no teu retorno de Saturno. Olá, Mariana! Como é que aconteceu esta descoberta? Conta-nos. Isto É assim, deve ter uma história, não é? uma história longa, uma história longa. Ah, é? Na minha infância, a minha mãe ouvia diariamente um programa de rádio, na rádio AM, do astrólogo Omar Cardoso. Ele já faleceu, inclusive, né? Lá na década de 70. Ele tinha um programa de rádio, todo dia ele começava o programa e dava os 12 signos solares, né? Então ele começava falando de Áries, Touro e assim por diante. E era um programa que passava em muitas cidades do Brasil. Então eu cresci, eu tinha o quê? 6 anos, 7 anos de idade, e eu ouvia diariamente esse astrólogo Omar Cardoso falando de astrologia. Então, para mim, a astrologia era uma coisa natural, né? Para uma criança de 7 anos, ali, 6 anos, 7 anos. Era uma coisa natural. Eu lembro meus primeiros dias de escola, no primeiro ano primário, né, que naquela época que a gente entrava na escola com 7 anos. Sim. Ou no ano em que fazia 7 anos, né? E eu me lembro de perguntar para o coleguinha do lado, qual que é seu signo? Ah, que giro! Então, a astrologia para mim foi uma coisa natural desde a infância. Conforme eu fui crescendo, mil coisas na cabeça, eu fui realmente começar a levar a sério a astrologia por volta do primeiro retorno de Saturno. Com 28, ele acontece dos 28 aos 30, por aí, né? Varia muito de pessoa para pessoa, mas comigo foi ali em torno dos 28 anos que eu fui numa astróloga para fazer uma consulta e ela olhou meu mapa e nossa, você está no retorno de Saturno.
e tal, aquela coisa, né? E aí eu falei, mas que diabo é isso de retorno de Saturno? E ela me explicou, assim, ela não me explicou o mapa, ela falou ali as coisas que iriam acontecer, como eu era, como eu não era, a minha personalidade, mas eu fiquei curioso com aquilo. Daí eu comprei aqueles livros que na época foram editados pela editora Pensamento. A editora Pensamento aqui no Brasil sempre foi pioneira nessas coisas, né? Na parte de astrologia, ocultismo, magia, de uma maneira geral. E eles editaram aqueles livros daquelas astrólogas, acho que elas são dos Estados Unidos. Elas são... Eu até coloquei aqui, Marion D. Mark e Joan McKeevers. Acho que é Joana, né? Joana McKeevers. Que aqui foi editado como curso básico de astrologia. A editora Pensamento editou esses 3 volumes, que lá nos Estados Unidos são, na realidade, 6 volumes. E lá é assim, ele é intitulado The Only Way to Learn Astrology. É uma série em 6 volumes. Mais nada. E é um nome meio comercial, né? É isso e acabou. Ainda bem, né? E aqui no Brasil saiu como curso básico de astrologia. Eu comprei esses 3 livros. Devia ter sido traduzido como é, né? É a única maneira. Sim, já estava em português. E aí eu comecei a estudar, a ver toda aquela coisa, né? De você não existe essa história de eu sou de peixes, eu sou de Capricórnio. Na realidade, é o seu signo solar, é o seu signo só isso. Solar apenas. É só isso. Só isso. E aí, com o advento dos computadores, inclusive eu aprendi a calcular mapa, porque tem, né, num dos 3 livros, porque são esses 3 livros, chama assim, Princípios Fundamentais, Técnicas de Cálculo e Interpretação, que é o 2º volume, e o 3º volume, Análise do Horóscopo. No 2º volume, Técnicas de Cálculo e Interpretação, eu comecei a calcular os mapas na mão. Aí eu fazia para amigos, né? Pessoal mais próximo. Tudo isso no primeiro retorno. Tudo isso. No primeiro retorno. No começo. E eu ficava todo orgulhoso, né? Tá vendo? Eu sei calcular na mão. Porque a internet naquela época... mão. Eu também já cheguei a fazer a mão. Eu passei horas. Horas com os tábuas das A internet estava incipiente. Pois, eu sei. Isso foi há algum tempo. Mas, Zé, espera aí... Olá todos, boa noite. Zé, mas espera lá, mas explica melhor, se puderes, não é? O que é que te aconteceu no retorno de Saturno ao ponto de tu queres ir Lembraste da astrologia? Não estavas bem? Estavas a passar uma fase assim desafiante, não? Estava naquela crise existencial, estava perdido, sabe assim, aquela velha história, quando a pessoa fica perdida emocionalmente, perdida profissionalmente e, consequentemente, perdida financeiramente. Então, sim, eu só não estava perdido socialmente, porque eu tinha um grupo de amigos, a gente estava sempre se vendo, se encontrando, né? Aquela coisa assim, era um grupo de amigos desde a adolescência, né? Então isso aí ajudou muito, mas tirando esse grupinho de amigos, que era uma ilha, eu estava perdido. E eles souberam que tu procuraste uma astróloga para comentaste com eles ou não? E aí, sim, aí eu, através até de amigos, eu falei, mas vocês não conhecem nenhum astrólogo, nenhuma astróloga? Lá Ivan, e aí, foram os amigos. Okay. Eu fui numa astróloga indicada por amigos, não lembro nem o nome dela, eu tinha 28 anos, faz muito tempo. Boa noite a todos. E aí, boa noite pessoal que está chegando agora. O Ivan aqui a chegar. Acho que foi ele que nos não sei se foi ele que nos apresentou ou se foi por causa de Valdemar, né? Foi por causa de Valdemar que nós conhecemos. Valdemar. Éramos os 2 fãs das lives de Valdemar. Sabes que ele fez ontem uma live com o Sérgio Seixas. Eu ainda não vi, mas quero ver. Viste? Não, eu não vi, porque... do Valdemar você está falando? Não, foi ontem. Viste? Foi ontem. Eu vi. Foi uma live profunda. Foi profunda, inclusive. Os 2, assim, um papo bem profundo, né? O Valdemar falou da configuração astrológica, da cirurgia que ele fez, né? Sim. Foi bem profundo. É uma live que merece até ser revista. Né? Ficou gravada, né? Eu vou ver, eu não tive a oportunidade. Olá, Marta! Marta Esquiel, és a mãe do... O outro lá que eu não conhecia ele.
Eu não conhecia ele, conheci ele através Ele é brutal. Eu já fiz uma live do com Valdemar. ele. Eu já fiz uma live com ele. Ele é incrível, Zeno. Ele é da terra de Ruda. Ele é incrível. Ascendente Escorpião. Ele é incrível. Sabe imenso. Espetacular. Espetacular. Mas vá, desculpa lá, não queria interromper. Estávamos na parte em que os teus amigos então deram contato, já não te lembravas que era astróloga. E aí eu percebi. Mas ela mudou, apesar, ela ajudou-te então a resolver ajudou o stress, um pouquinho, porque naquela época o que acontece? Tinha a informação sobre astrologia e tarô, não só astrologia, mas tarô, magia, de uma maneira geral, ocultismo de uma maneira geral, era uma coisa escassa no Brasil, né? Anos 80. Anos 80. Era você, já foi há muito tempo. Você não sabia, não tinha, antes da web, pois não tinha, assim, se achar, né? Onde que se procura um astrólogo? Pois é, imagino. Se bem que no Brasil é incrível, mas imagino. Tu moravas aonde, nessa altura? Moravas no mesmo sítio? Em São Paulo, né? Morava em São Paulo. Moravas e moras, na capital. Moravas e moras. Não, agora eu moro no interior do estado de São Paulo, né? Fica 350 quilômetros de São Paulo. Moravas em São Paulo. Mas eu estava lá em São Paulo. Então, a partir dali, dessa consulta astrológica, eu vivia nas livrarias. Claro. Livrarias que eu ia lá sempre naquela parte da editora Pensamento e ia pulsar, né? Procurar livros sobre astrologia. Não havia a escola, ajuda-me aí, qual é? É Régulos, que é de São Paulo, já não me lembro. Instituto Paulista não havia, da Cinida. Então, aquele professor eu não cheguei a pensar, super famoso. não cheguei a pensar em frequentar não cheguei a pensar em procurar escolas de astrologia. Tu compraste um curso. Uma escola, né? Uma escola de astrologia. Né? Sim. Não cheguei a pensar nisso. E fiquei nos livros. E aí eu me lembro que a partir dos anos 80, ali, 86 mais ou menos, né? Começaram a aparecer aqui no Brasil os primeiros programas de computador. Olha, houve uma astróloga que me contou, brasileira, que me contou que nos centros comerciais havia umas máquinas que tu punhas a moeda e saía o mapa. É verdade. Quer dizer, não é verdade, eu acredito que seja verdade. Mas tu tiveste... Sim. Também viste isso. Que engraçado, não é? Muito engraçado. Sim, tinha isso. Eu não vi. Era assim, a gente calculava o mapa, era sistema operacional DOS, antes do Windows. Pois. Era aquela tela preta, né? Aí você carregava o programa, que era todo pixelado, assim, né? Em pixels, porque o monitor era 640 por 480, né? Era aquela definição baixíssima. Aí você entrava lá com as coordenadas, aquela coisa toda, tinha que entrar com o horário de verão manual, as coordenadas de latitude e longitude manual. Meu Deus, pois é. Então, é um filme. Ninguém sabia. Não, claro. Ninguém sabia, né? Aí você entrava com as coordenadas, pum, apertava o botão e ele desenhava o mapa. Aí a gente imprimia o mapa, porque você não tinha costume de ficar olhando na tela, você já imprimia no mapa, imprimia naquela impressora de agulha, que tinha uma fita, batia a agulha, fazia aquele barulhão, né? E aí imprimia em preto e branco. Meu Deus! Era tudo preto e branco. E aí a gente ia olhar o mapa. Depois pintavas com o lápis de cor, os planetas. Sim, dava uma circulada, né? Mas era tudo preto e branco. Você ia olhar os planetas. É outra vida, né? Foi noutra vida. Não tem nada a ver. Era. Realmente era tudo muito mais difícil. Hoje para se aprender, está muito mais fácil. Programas de astrologia. A pessoa até nem sabe qual é que há de usar, porque há tanta coisa. Não é? Sim, hoje tem os sites. Tem o astro.com, que é o clássico, né? Que é ótimo. O astro.com, o AstroSeek. O AstroSeek, sabe o que ele tem de interessante? O astro.com é ótimo. Fantástico. Sim. Tem informação ali, você ficar dias e dias fuçando ali. Exato. Tem o Astro Databank, né? Que você... Exato. Eu quero achar o mapa astral do John Lennon. Tá lá. O mapa astral do John Lennon. Tá lá tudo. Mas tem um que eu acho interessante, que é o AstroSeek. Ele tem uma ferramenta que é a seguinte: você procura as datas. Por exemplo, agora nós estamos entrando numa conjunção
de Marte e Vênus que vai durar semanas, né? Inclusive, eles vão ficar tipo uns 15 dias, assim, a 1 grau de distância um do outro. Uau. Aí eu falei, deixa eu ver quando que aconteceu isso em outras épocas. Quando que eles ficaram juntinhos, assim, grau a grau e vários dias. Aí você entra lá, tem um banco de um sistema de busca, né? Você põe lá, Vênus, Marte. Qual aspecto você quer? Conjunção. Qual orbe você quer? Menos de 3 graus. Aí, pum, maravilhoso. Ele mostra todas as datas. Você tem que, Uau. inclusive, colocar um range, né? Senão ele vai te mostrar o ano 1700 lá, e aí não interessa tanto. Que né? engraçado. Por um range, ele vai te mostrar todas as datas que eles tiveram em conjunção. Aí você pode, por exemplo, estudar. O que aconteceu nessa época? Estudar o mapa da época. Essa conjunção, por exemplo, ela disparou algum outro aspecto maior, tipo uma quadratura Saturno-Urano, alguma coisa assim, né? Ou formou uma quadratura T com algum... Com os Big Boss aí, né? Os embaixadores da galáxia, como dizia, acho que o Danny Rudyard, né? Se eu não me engano, chamava os 3, Urano, Netuno e Plutão, de os embaixadores da galáxia. E aí é uma ferramenta fantástica, né? Uma ferramenta bem interessante. Sim. Muito interessante. O AstroSeek e o Astro.com. Então, assim... É capa, melhor a gente explicar, não é? Não é? O AstroSeek. Qual? O AstroSeek é Astro... S-E-E-K. Capa, sim. Tem que escrever Astro-S-E-E-K. Astroseek.com. Tem um tracinho, não é tudo junto. E aí, assim, esses sites facilitaram muito, né? Muito. E aí, assim, o caminho até aqui, como é que foi? Que eu decidi, porque até então eu era um astrólogo amador. Sim. Mas aí eu decidi me profissionalizar. Mas estamos com que idade agora? Estamos em que fase? Estamos na fase... Sim, que idade tu estás agora na história? Na história. Na história? Sim, na tua história que estás a contar. Já leste o manual traduzido para português, não é? Já há mais computadores, não é? Estás para aí com o quê? Com 30? Que idade que estás? 57. Isso é agora, não é? Não estás com 57? Sim, hoje eu tenho 57 anos. Agora, exatamente. Mas estamos na história. Na história. Agora, na história... Sim, esta fase que tu 30, estás a dizer... O retorno de Saturno, aí em 2018... Ok. Quando é que tu decides tornar-te profissional? Que eu falei, não, eu vou me profissionalizar. Em 2018. Vou me profissionalizar. De agora até o fim da vida, eu quero ser um astrólogo profissional. E aí eu descobri, aí comecei a estudar seriamente mesmo, tenho mais de 150 livros. Tão bom, coisa tão boa. Aí no Brasil há imensos livros fabulosos, maravilha. E aí eu comecei a estudar para valer. Aí quando eu falei, mas por que eu comecei a estudar agora, em 2018? Foi quando o Urano entrou em Touro. Pois foi. Foi. E na casa 3, eu tenho Touro na casa 3, a cúspide de Touro. Quer dizer, ele entrou em Touro, daqui a pouco entrou na casa 3. Então, Urano na casa 3... Pode ser ele vai fazer você como escola, exatamente, completamente, sim. É brutal. E assim, só depois que eu estava estudando astrologia seriamente que eu falei, não, deixa eu ver por que aconteceu isso agora. Tem algum reloginho astrológico que fala isso? Sim, tem. Urano entrando na casa 3. Engraçado. Porque tem algumas pessoas que não vão viver isso, né? Não é todo mundo que vive porque o Urano mora 84 um Urano na casa 3. E aí foi, né? Aí a coisa começou. Aí eu falei, então vamos na internet, porque a internet está uma maravilha, né? Você tem YouTube, Instagram, principalmente YouTube e Instagram. Agora TikTok, né? Tem alguns astrólogos que estão no TikTok também. Eu já pensei Mas nisso, no YouTube, ainda não fui para lá. Ainda não tive no YouTube, eu criei perfil e tudo, mas ainda não postei nada no TikTok, mas vou postar. Para camadas mais jovens, não é? É bom para camadas mais jovens. Sim, o pessoal mais jovem, mas até aí existe uma parcela
pela lei dos grandes números, né? Eu chamo de lei dos grandes números assim, sempre tem uma parcela que vai gostar de você. Mesmo que, por exemplo, tem ali jovens conversando com jovens, mas tem uma parcela de jovens que vai gostar de ver o que uma pessoa mais velha, diferente da faixa etária deles, tem a dizer. Né? Uma parcela, pelo menos. Não que eu vá ter milhões de seguidores, né? Que nem aquele menino lá que tem 100 e tantos milhões lá, o italiano. O que dança, não é? Eu também o sigo. Um italiano. O miúdo que dança, não é? Ele faz vídeos engraçados. Ele é italiano, é negro, né? Ele é negro, é italiano, nasceu na Itália, e ele faz sempre vídeos engraçados, ridicularizando alguma coisa. E ele explodiu no TikTok, ele tem acho que mais de 100 milhões de seguidores. Aí você vê o vídeo dele, você racha de dar risada. Claro, não pretendo isso, mas assim, passar o recado, né? Até porque tanto o TikTok quanto o Instagram, eles têm suas limitações que o YouTube não tem. Então, você pode passar lá um recado de uma maneira rápida e falar, você quer saber mais? Acessa meu canal no YouTube, que lá no YouTube eu tenho mais tempo para falar. Eu tenho um vídeo lá de meia hora, 40 minutos, que eu vou falar isso de uma maneira mais detalhada, né? Mas agora então, eu acho válido. Agora já não há limite, sabes disso, não é, Zé? Agora já não há limite, estamos aqui o tempo que quisermos. Sabias? No YouTube? Não, no Instagram. Sim. No Insta. No Instagram também. No Instagram agora já também. não há limite, antigamente havia, agora já não. Ainda bem, Sim. não é? Eu lembro-me que eu fazia as lives com medo que acabasse o tempo. Eu lembro. Sim, no começo da pandemia. No começo da pandemia era 1 hora o limite de live. Era 1 hora. Olha, a Vanessa inclusive, tinha um pessoal que fazia live e falava, vai dar o limite, a live vai cair, nós vamos começar de novo, tá? Porque a live estava tão legal que a pessoa caía a live quando dava 58, 59 minutos, ela gravava, né? Sim. E derrubava a live, já gravava e começava outra. Aí ia mais 1 hora. Né? Eu lembro disso. Aí depois eles liberaram. É verdade. O Alexa Botura, teu amigo, diz que estás a falar do Kabilame. Kabilane, isso. Kabilane. A Ale Botura, grande Ale Botura. Amigão. É o Kabilane. O Kabilane o que as pessoas costumam... Boa noite a todos. Kabilane o Kabi é com H. K-H-A-B-I. Kabilane. Esse Kabilane, assim, você racha de dar risada dos vídeos. Eu vou ter que ver, agora fiquei curiosa. Olha, a Vanessa... Mas racha... Sim. A Vanessa Ferraz do Amaral está a dizer que também tem agora o ano passado na Casa 11 e que também lhe deu para estudar astrologia. Só que ela se calhar é mais em grupo. Vanessa, tu devias pertencer à astrolofonia, porque a astrologia é uma comunidade de pessoas que falam astrologuês e português. Acho que era interessante para ti também. Urano na Casa 11, não é? Sim. Está mesmo por isso. Sim. Então diz-me lá, então tomaste a decisão. Olá, queridos alunos. Olá, Andrea. E aí eu comecei a fazer Mas tu lá, mas já não nesse período... já não ligas nenhuma à tecnologia, à cena do software, já não ligas. Já te apaixonaste para a astrologia, já não consegues. É porque é viciante, eu uso não a tecnologia, assim, todo o conhecimento de tecnologia acaba sendo aplicado na astrologia, sem dúvida, né, na questão técnica dos softwares, e eu desenvolvi, junto com o Elton, que é um grande amigo meu, desenvolvedor também, eu desenvolvi um aplicativo de tarô para Android. Já me tinhas dito, eu lembro. Tens que agora... lembra que na outra live eu falei, né? Sim, eu cheguei a comentar. Agora tens que inventar uma da astrologia, né? E aí, assim, um aplicativo de astrologia é uma coisa, assim, digamos, bem grande. Bem grande, né? Apesar de que o astro.com, eles têm uma biblioteca. É maravilhoso, sim. Biblioteca, falando em termos de software, tá? Para o desenvolvedor de software, biblioteca é o quê? É um grande trecho de software já pronto, como uma caixinha preta, que você compra e vai usá-lo no seu software, no seu programa que você vai fazer. Eles têm uma biblioteca que qualquer pessoa desenvolvedora que quiser desenvolver um programa astrológico, como
o SolarFire, como o Morinos. Eu quero desenvolver meu programa astrológico. Beleza, você vai lá e compra a biblioteca deles. Essa biblioteca vem com tudo, com todas as posições planetárias, desde 50 anos antes de Cristo até daqui 3.000 anos. E aí você põe essa biblioteca lá e vai programar acessando os dados dela. E aí você faz o seu software astrológico. Que massa, não sabia. Isso é incrível. É, uma coisa bem legal. Inclusive, eles dão de graça essa biblioteca se você for fazer um programa sem fins lucrativos. Se for fazer com fins lucrativos, ela custa algo em torno, não sei se é $4.000 ou 4.000 euros, uma coisa assim. Sim. E aí você tem que licenciar, né? Como você vai ganhar dinheiro em cima do negócio lá, tem que licenciar. Agora, se for para você fazer assim uma coisa sem ganhar dinheiro, é de graça, a biblioteca é de graça. Como tem muitos sites, né, que disponibilizam gratuitamente, você entra lá, tire seu mapa aqui e tal, blá blá blá, sem cobrar nada. Então, muito provavelmente eles devem usar essa biblioteca. Sabes o que é que podias fazer? Que os meus alunos sentem muita falta. Um livro de efemérides online, estás a ver? Podias fazer isso. De efemérides? Sim, sim. Porque não há muito, sabes? Eu tenho 2, na verdade, mas epá, isto não há igual. O astro não é bem isto, sabes? Não é bem igual a este. Este tem a lua nova, a lua cheia, os equilíbrios, tem tudo de outra maneira. Não é igual ao que está no astro. O astro.com tem as efemérides todas, não é? Mas não é igual. Sabes? Eu acho que há informações que faltam. Por exemplo, então, acho que essa ferramenta que eu falei do AstroSeek, ela serviria para esse fim. Por exemplo, vamos supor que você está passando agora por um trânsito, você está passando por Júpiter está fazendo algum aspecto no seu mapa. Vamos supor, Júpiter está em quadratura com a sua roda da fortuna. Vamos supor. Bom, isso aconteceu há 12 anos atrás, né? Ele também fez quadratura com a sua roda da fortuna há 12 anos atrás, mais ou menos. Então, você faz assim. Vai lá no AstroSeek, naquela ferramentinha lá, e põe na busca. Ó, eu quero saber quando que Júpiter estava em tal grau do zodíaco. Tal grau vai fazer quadratura com a minha roda da fortuna. Então, você põe só o Júpiter. Ele responde? Aí, sim, ele vai te mostrar todos os anos que Júpiter estava naquele grau. Ai, isso é incrível esse programa, eu não sabia nada disso. Então, é mais rápido do que procurar no livro. No livro... o Chris Brennan tem ele tem um vídeo dele que ele fala dos 5 ou 6 livros que todo estudante de astrologia deveria ter. Tal. E um dos livros são as efemérides, né? Assim, é uma questão de tradição. Não te lembras você ter a efeméride no papel. Mas essa ferramenta do AstroSeek é perfeita. Você quer, por exemplo, sei lá, Marte entrou em conjunção com o meu ascendente. Mas tu estás a ver a nível pessoal, não é? Eu estava a falar a nível mundano, não é? Então aí já é muito mais simples ver as efemérides do que estar a... Percebes ou não? Não, mundano também. Mas por exemplo... Sim, fazes com o mapa do momento. Quando que teve uma conjunção uma conjunção Marte-Vênus, escreves lá. Formando aspecto com Urano. Para a gente, por exemplo, vamos supor que a gente está falando da possibilidade de guerra na Rússia. Sim. E a gente sabe que os dois pequenos são disparadores, né? Marte e Vênus. Sim. Então, teve alguma quadratura, algum aspecto entre esses dois em conjunção com Urano no AstroSeek. Você vai lá, põe cliques de mouse. Você dá meia dúzia de clique de mouse e aperta procurar, ele vai te mostrar todas as datas. Espetacular, espetacular. Não fazia ideia. Então, assim... É fantástico. Porque aí você fala, olha aqui, né? Por exemplo, a guerra do Golfo Pérsico, quando teve lá na década de 80, né?
se eu não me engano, foi década, se eu não estou falando groselha, foi década de 80, ou talvez Acho que é um bocadinho mais começo tarde. da década de 90. Eu lembro, é mais né? tarde. Começo da década de 90. Então, por exemplo, teve alguma configuração planetária que... Né? Mariana. Aquele estudo, ou aquele estudo que eu fiz lá. Sim, aquele teu estudo. Sabes que eu me lembrei de ti, eu comprei um livro. Olha este livro que eu comprei, encontrei-o. Olha lá, lembrei-me da nossa live. Está aqui, é da astrologia mundana. Ele traz tipo por anos tudo o que aconteceu no mundo e fala das personalidades em inglês. A astrologia, é que ele sai ao contrário. Espera aí que eu tenho que ler ao contrário. Eu depois mostro. A astrologia... A astrologia, a história do mundo. History of... The world. History of o quê? The world. The world. History of the world. Sim, The Astrological History of the World. Interessantíssimo, porque aí ele vai... Ele vai, por exemplo, confirmar os ciclos da história da humanidade. Achei o máximo. Nossa, que legal. É incrível, nunca tinha ouvido falar. E um preço maravilhoso. Mesmo muito bom. Mesmo adorei. Olha, e depois tem índices, sabes? Com os anos todos. Tudo aqui catalogado, tipo, virginiano, pareceu-me pérolas. E por temas, sabes? Por temas, olha. Sobre este tema vai haver aqui, sobre este tema vai haver aqui. Achei o máximo. Nunca. Apareceu na mão, apareceu-me. É verdade. Para quem estuda astrologia mundial... Claro, eu achei o máximo. Sim, achei muito agir mesmo. Uma ferramenta fantástica. Exatamente. Fantástica. Eu também achei o máximo. Eventos, trends and personalities. Trends, não sei o que quer dizer. Trends. O que é que será? Sabes? O que é trends? Não sei. Trends é tipo... Factos. Acontecimentos, fatos. Então é isso. Coisas assim de grande impacto, né? Essa palavra trends, eu acho que... Não estou traduzindo ao pé da letra, mas é o que eu entendo quando eu leio trends ali no meio. Fatos de grande impacto, fatos de grande relevância, né? Achei muito interessante. Tipo... Achei o máximo. Há livros maravilhosos. Que legal. Há livros depois eu vou procurar. Alexandra Bianchini. Tá, eu mando. Alexandra Bianchini diz tendência. Tendência, isso. Trends, tendência. Obrigada. Exatamente. Tendência, sim. Tanto que tem o Google Trends, né? Claro, Google Trends é aquela ferramenta que você põe uma palavra lá e ele mostra o quanto estão pesquisando aquela palavra, se ela é muito pesquisada ou se ela é pouco pesquisada. Chama Google Trends, é isso aí. Que giro. Pois, tu dominas completamente a tecnologia e o software. Isso é ótimo. No fundo, tu és mega aquariano. Estás na crista da coisa da cena aquariana, que é a astrologia como Bom, tem o Saturno, apesar de eu ter tanto planeta em peixes, eu tenho Saturno 29 em aquário, né? E o ascendente a 14 minutos de peixes. Então, Saturno, apesar dos astrólogos tradicionais dizerem que ele não está em conjunção com o ascendente, ele está. Ele está lá na casa 12, mas ele está a menos de 1 grau do ascendente. Então, gente, como é que um planeta a menos de 1 grau de uma cúspide não estará em conjunção com essa cúspide, mesmo que esteja em signo diferente? Eu acho que essas questões... Enfim, eu acho que tá, né? Para resumo da ópera, tá em conjunção com o acidente, está em aquário e dá um tom aquariano, né? Sim. Ele dá um tom aquariano. Dá completamente, um toque. Grau, cria lá, Trends são tendências, trânsitos marinhos têm desafios místicos. Sim, isso mesmo. O Ale Botura está falando aqui. As trends são e as trends pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer assunto. Pois não paga-se. As trends são as tendências do momento dentro do aplicativo. Os usuários e a própria rede social chamam de trends, são as modinhas que estão em alta, como desafios, músicas. Que engraçado. Exatamente, tem lá tudo. E a minha aluna diz que tu tens o teu Saturno no grau crítico, narético. Sim, grau anarético. Grau anarético. Saturno. Tem que levar ele muito a sério. Muito a sério. Por isso é que tu tomaste a decisão. Então, tomaste a decisão em 2018 e não paraste desde então. Já leste os 140 livros todos? Já leste tudo? Não, nossa, ainda falta. Claro. Assim, de pesquisar, muita coisa que eu estou pesquisando, eu pego parte desses livros como bibliografia, né? Assim, vamos pesquisar tal assunto, está no capítulo tal de tal livro. Ai, meu Deus. Agora, os que eu estou lendo de cabo a rabo,
Comendo com Farinha, como se diz aqui no Brasil, né? Não estou lendo, estou comendo com farinha. Sim. É o livro da Helena Avelar e do Luiz Ribeiro. Tratar das esferas. Ainda hoje falei com a Olga sobre isso. A Bíblia, não é? Exatamente. Viste a live? Sim, os com o dois. Luís Ribeiro, viste a live? Foi brutal. E a live, nossa senhora. Foi brutal. Que live. Os dois são... Bom, a Helena era, né? Infelizmente. Mas os dois fizeram pesquisa acadêmica em cima de astrologia. Foi maravilhoso. É uma pesquisa acadêmica fundamentada em ciência. Claro que eles voltaram a coisa para a história, antropologia, mas não interessa, né? É como disse ontem na live o Valdemar, o povo, a raça humana mexe com a astrologia há 6.000 anos. Se o negócio fosse besteira, não teria influenciado a raça humana inteira. Claro. Eu vou por aqui, a via astrológica está aqui a perguntar. Sim, mas ó, Bezeno, antes de a gente começar a falar do livro do Tratado das Esferas, diz-me só se te lembras dos 5 livros que o Chris Brennan falou. É da Helena Avelar e do Luís Ribeiro, a via astrológica. Tu lembras-te ou não? Os livros que ele falou? Sim. Olha, eu lembro que um foi Efemérides, Sim. O outro eu tenho, que é como é que é o nome do livro? É um livro todo colorido. Está lá no outro computador, eu não vou lembrar. Não tem mal, no outro só se te lembrasse. sala. Só se lembrasse, não tem problema. É um livro de astrologia e olha, eu vou mostrar ele é todo colorido. Enquanto estás aí. Sim, esses. Esses dois aí. Estamos a falar ele mostrou em inglês. Esse é fantástico, esse branco é fantástico. Sim. Né? Porque ele é um curso. É um curso. É isso. Ele mostrou, é um livro em inglês que tem em português, editado pela editora da Folha de São Paulo, chama-se Publifolha. Via Astrológica. A editora é Publifolha. Apesar de ser um livro introdutório à astrologia, ele tem uma diagramação que eu acho fantástica. A diagramação, a programação visual. Eu sei. Toda aquela programação. Eu aprendi essa palavra com a Arlena Mourinho, ela faz diagramação. Eu nunca tinha ouvido falar, para ser sincera. E assim, é um livro fantástico, que é uma bela de uma introdução à astrologia. E como é que é o nome do livro, gente? Ele tem um nome tão genérico. Mas é dele, é do Luís Ribeiro. Não é do Chris Brennan. É do Luís Ribeiro. Não é... O Mercúrio está retrógrado, já repararam? É do Luís Ribeiro que estás a falar? E da Helena Avelar? Não. É um outro livro. Eu estou falando daqueles 5 livros que o Chris Brennan indicou. Sim, é que podia ser este, porque acho que o Chris Brennan gosta muito do Luís Ribeiro. Porque eles fizeram o primeiro livro que é o eles fizeram lives. Eles já fizeram 2 lives. Acho que foi 3. Fizeram 3. 3? Dá umas 9 horas. Se foi 3, dá 9 horas de vídeo. Sim. Ele fez uma live com os dois, com a Helena. Fez 2 lives com os dois e agora fez uma live com ele só. Mais uma. Foram 2, claro. Sim. Com a Helena. Foram 2. O Luís falou que ficou até às 4 da manhã. A última, pelo que eu percebi, imagina. Mas eu gostava de ver isso. Gostava de saber quais eram os 5 livros que o Chris Brennan fala. Gostava muito. Sim, tá lá, tá no canal dele, tem esse vídeo aí. No canal dele estão centenas de vídeos, não é, Zeno? Aquilo é uma loucura, a pessoa não dá conta. Sim. É uma loucura. É impressionante. Ele faz vídeos sempre de 2 horas, 3 horas. É uma coisa impressionante. Tem roteiro. Meu Deus. Né? Ele mostra eu acho a hora que eu está começando o vídeo. Eu adorava sentar-me e papar aquilo tudo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu nem consegui. E assim, pelo fato de ele ser jovem, né? Ele é jovem. Ele é jovem. Ele tem pai 30, não é? 30. Não é? 30, ele está no retorno de Saturno. Ele está no primeiro retorno de Saturno. Ele até comentou isso. Ele deve ter começado a estudar astrologia com 4 anos de idade, né? Exatamente. Eu também acho. Ou então reencarnou, né? Reencarnou e era astrólogo noutra vida. Já sabe ou reencarnou já com alguma predisposição. Não há condições. Igual aquelas crianças que a gente vê. Que tem 10 anos de idade e é um virtuoso no instrumento, né? Sim, no instrumento musical. Exatamente. Você fala, gente, essa criança começou a estudar com o quê? Com 1 ano de idade, né? Não é possível. Não é possível. É brutal. Inclusive, nós começamos a nossa live
no momento que nós começamos, estava acendendo. Bom, aqui no Brasil estava acendendo leão. Ah, que Aí em bom! Portugal, Aqui em acho Portugal, que era não outro. sei, não vi. Era outro. Em Portugal devia ser outro. Sim, porque nós Mas temos você 3 tem leão no horas. mapa, né, Eu tenho um ascendente. Alexandre? Tenho um Você tem ascendente. ascendente em leão? Então não solta pelo meu cabelo, minha juba, não é? Meu cabelo É de juba. verdade, é verdade. O leão vê-se muito bem pelo É cabelo, pelos verdade. olhos também, pelos olhos. Vê-se muito bem. Sim, aqui, pela lógica, não é? Se o signo do ascendente, não é? Muda 2 em 2 horas e nós temos 3 horas, certamente, não está igual, não é? Pela lógica. Deve ser. Aí deve Nós estamos, ser. nós estamos à frente, não é? Aqui já são Estão à 11, frente. 11 e 18, portanto, sim. Imagino que já estejamos em Virgem, não? Não sei. Deve ter sido. Bom, agora está em Obrigada, Virgem, né? Vanessa! Obrigada. Não, Pode ser finalzinho de Virgem, pode ser finalzinho de Virgem, começo de Libra. sim. Meu cabelo. Eu devia cortar o cabelo, mas eu por acaso. Enfim. Mas não interessa o cabelo agora. Mas eu acho. Ah, a Vanessa falou: seu cabelo tá lindo. Sim. Eu digo sempre aos meus alunos que é dos mais fáceis de apanhar. Os ascendentes de leão, vê-se logo. Não, é fácil, é mesmo fácil. Muito difícil, ascendente de escorpião, não é? As pessoas tentam passar despercebidas, não falam, são muito silenciosas e muito misteriosas. E é difícil de apanhar. Muito fácil também, ascendente de capricórnio. A pessoa é muito séria, não fala, não mexe, não é nada simpática, coitadinha. Às vezes é um amor. Olá, minha querida aluna! Muitos beijinhos! Obrigada a todas as alunas que aqui estão, que eu já vi que também está a Daniela, também está a Andréa, está a Ana Alves, está aqui todas. Maravilhoso, maravilhoso. Adoro. Ó Zé, tens de começar a dar aulas. Pá, é maravilhoso. Não é preciso. Então, Diz. eu estou preparando um curso. Inclusive, se você quiser, podemos falar dele ou em live, ou numa tertúlia. Sinta-se à vontade. Fala É um agora! curso sobre o retorno de Esta Saturno. live é toda sobre ti. Tens direito a falar sobre tudo o que tu fazes. É mesmo para isso. Aliás, eu ainda nem fiz mais perguntas. E assim, é um curso bem detalhado sobre o retorno de Saturno e como que nós podemos lidar com o retorno de Saturno. Olha que é bem bom isso. Hein? Vais fazer no Hotmart. Devias fazer no Hotmart. Sim, pode ser. Porque assim, em qualquer parte do mundo é possível de comprar. Não é? Porque é um curso bem específico, né? Assim, porque eu penso o seguinte, para falar, vou dar um curso de astrologia, introdução à astrologia. Vou dizer um segredo. A minha professora de marketing digital, a Caroline Caracas, está sempre a dizer: façam, né? Um curso para um nicho, porque tem muito mais saída do que um curso de astrologia geral. E eu estou nessa. Sim, astrologia geral tem zilhões, inclusive de graça. Exatamente. É muito mais importante a pessoa se fixar num assunto de nicho. E digo já que esse tema é muito importante. Muito importante. Sim, porque o retorno de Saturno, assim, não adianta. Pode não acreditar em astrologia, pode ser ateu, pode ser o que quiser. O retorno de Saturno e um aspecto de Plutão, por exemplo, né, é coisa que não tem como fugir. Mas não. É aí que a pessoa se lembra da astrologia. Espera, deixa-me ver a astrologia. Isto deve ter alguma explicação. E dá algum então, assim, a intenção é dar o curso. Posso fazer de vários estilos. Eu posso, por exemplo, lançar ele no Hotmart, uma modalidade assim, curso normal. Posso lançar ele para um grupo pequeno na modalidade mentoria, né? Uma mentoria para 10, 15 pessoas, porque aí você vai analisar o mapa dos 10, 15, né? Falando do retorno e pegar cada um dos 10, 15 e falar, agora, pessoal, nós vamos analisar esses mapas aqui. Tu podes fazer isso tudo. Sabes que a minha professora de marketing, o que ela faz ela tem tudo gravado. Foi com ela que eu aprendi a mexer no Instagram, porque eu não percebia nada, nadíssima. Na pandemia percebi que tinha uma oportunidade de tempo para poder olhar para o Instagram, porque eu não sabia mexer nisto. E depois fui tirar outro curso com ela, que foi do marketing da marca pessoal. E ela, o que é que ela faz? Ela tem tudo gravado, estás a ver? Alguns produtos ela vende, o Instagram, olha, deixa-me pensar, o do Instagram ela já nem faz mentoria, mas o outro ela faz, ela tem tudo gravado e vai tendo turmas, estás a ver, Zeno?
e faz 4 aulas de mentoria no meio daquilo. Mete no meio, estás a ver? Assim, tipo uma parte gravada e uma parte... Depois da gente estudar a parte gravada, estás a perceber? É muito interessante, eu acho. Acho muito giro. Eu gostava muito, só que isso implica dá um trabalhão e é preciso. E eu quero muito fazer isso. E acho que fazes muito bem em questões específicas, sabes? Sim. Porque Questões específicas. há imensa coisa. E assim, dá os meios também, os meios de solução, de possíveis soluções, de possíveis técnicas para a pessoa manipular, para a pessoa enfrentar o retorno de Saturno. É maravilhoso. Né? Sabes que eu tenho Saturno Inclusive, 1, vezes... Eu tenho Saturno 1 e eu mudei de personalidade. Eu fiquei outra pessoa. É o power do retorno de Saturno. Mas o mais engraçado, como eu dizia hoje nos meus 2 minutos no céu, é que é muito mais fácil estudar astrologia estudando o que aconteceu do que a gente imaginar o que vai acontecer, não é? É muito mais fácil a gente olhar e explicar, olha, isso foi feito um retorno de Saturno, não é? Eu na altura, eu já estudava astrologia, mas nunca imaginei, já tinha ouvido falar do retorno e tal, mas não tinha ideia do que é que, não é? É impactante. Mas às vezes não é assim tão dramático. Para mim foi dramático, mas às vezes não é dramático. Às vezes é só um casamento, ou a pessoa tem um filho, ou assim uma coisa, não é? Não tem que ser uma coisa má, não é? Só quem anda meio perdido, como é o meu caso, é que apanhei a cena forte. E se calhar o teu, não é? Apanhámos a cena forte. Estamos perdidos, não estamos no caminho certo, então levamos do Saturno, não é? Sim, depende muito do significado do Saturno na casa. Do comportamento dele no mapa. Como é que ele está no mapa? O que ele significa no mapa? Você é uma pessoa saturnina ou nem tanto? Ele está... O Saturno no seu mapa natal está fazendo quadratura, oposição com alguém. Como é que ele está? Porque ele vai te cobrar de acordo com o significado dele ali no mapa natal. E para algumas pessoas, de fato, é forte. É tranquilo, e para outras nem tanto. Igual nós falamos na live passada, para algumas pessoas, essa conjunção Júpiter-Netuno vai ser tranquilo. Para outras pessoas, vai impactar bastante. Vai impactar bastante. Sabes que eu tenho e aí... Sabes que eu conheci uma pessoa que vai ter mesmo em cima do Sol. Em cima do Sol, na casa dele. É brutal, não é? Em cima do Sol, na casa 10? Uhum. A minha vai ser em cima do Sol, na casa 1. Também vai ser brutal. Vai ser brutal, Zeno! Vais lançar um curso? Sim, vai ser brutal. Um curso. O que tu achas? Vai ser brutal. A gente tem que... O que eu falei lá naquele artigo, né? Eu até gostaria de depois colocar ele naquele site. Olha, a Alexandra Bianchini diz que vai ser conjunto ao meio do céu dela. Alexandra Bianchini. Também vai ser brutal, o teu. Vai ser. Brutal também, num ângulo. Nossa, num ângulo. No meio do céu dela. Sim. Olha, no meu não vai ser nada especial. O meu vai ser aqui na A gente tem que, assim, tem que ter a atitude mental de difícil. Isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Nós não estamos num planeta de anjos. Né? Faz anos o dia 12 de abril. Meu Deus, a Alexandra Bianchini vai ter no dia de anos dela. Meu Deus. A gente tem que vibrar em oitavas altas. Sim. É isso. Vibrar em oitavas altas. O que é isso? Em termos práticos, é você ter emoções superiores. Emoções superiores. Aquelas emoções superiores. O amor, a empatia, a fraternidade. E aí, assim, cada pessoa vai ter um método para isso, né? Se a música te ajuda, se a meditação te ajuda. Na casa 5 a música, não achas, Zeno? Na casa 5 a música ou cinema? Sim, casa 5. Artes, né? Explorar as artes. Uhum. Jogos, games, tudo aquilo que diverte. Exatamente. Sim. Zeno, mas anda cá, vamos voltar para ti. Vamos. Então, o caminho até aqui, agora já percebi. O que é para ti a astrologia? Já mudou a tua vida alguma vez? Já o retorno de Saturno, não é? E nunca mais te perdeste. Sim. Agora no segundo retorno, pois 58, é nos 58, não é?
Estás a É, entrar. 57, 58. Vai demorar uns 3 anos esse meu Sim. segundo Ainda reforço. vais viver Começou agora. em, Vais viver agora. ele começou em 2020 e vai terminar em 2023. Então está bem, estás a viver. Estás a viver. E está a ser. Porque o que acontece? Ele entra, assim que ele entrar no signo que está o seu Saturno Já natal, influencia. você já dançou. Já dançou. Já dançou. Já dançou, já dançou. Ele entrou em Aquário em 2020, né? Sim, sim. Já dançaste. Pá, e olha, Aí mas começou. não estás sozinho, dançámos todos. Estamos todos a dançar. Mas sentiste o impacto? Sentiste? E, Nossa! sim, mas faz. Mas da astrologia outra vez como uma. A resgatar-te, não é? A trazer-te para o eixo e a dar-te uma razão de viver. Sim, o que a astrologia é para mim hoje? Na medida em que a gente, na prática, percebe o funcionamento da astrologia, porque a astrologia não é religião, né? A astrologia não é para ter fé. A astrologia é na prática, ela é inclusive empírica. Na medida em que a gente percebe o funcionamento da astrologia na prática, ela confirma para você que tudo no universo está ligado e que você faz parte disso tudo. Você se sente integrado com o universo. Sim. Se você estuda as leis herméticas, por exemplo, principalmente aquele resuminho que está lá no Caibalion, que tem aquelas 15 palestras maravilhosas no YouTube da professora Lúcia Helena Galvão, são 15 palestras maravilhosas que a gente percebe ali a astrologia. Tá tudo interligado. Então você começa a perceber a aplicação das leis herméticas na prática, a aplicação da integração, da sua integração com o universo na prática. Então, a astrologia, para mim, é isso, é a resposta dos sapiens, se é que a gente pode dizer que é dos sapiens, né? Eu não sei. A gente não sabe se foi o Neandertal que... Não temos provas. E se foi o Neandertal que começou a usar a astrologia antes da gente? Né? A gente não pode perguntar para ele porque ele foi extinto, mas de qualquer maneira o Sapiens já usa a astrologia há pelo menos 6.000 anos. E a maneira que o Sapiens encontrou de responder poeticamente como é que ele se sente integrado ao universo. Então, eu acho que é uma coisa bem por aí, sabe? Sim. A astrologia. Pô. Bem por aí. Olha, e o que é que tu respondes às pessoas que acham que... Olha, havia a Astrológica que está a dizer que é o máximo, essa série da Lúcia Helena, e que ninguém pode perder. Sim, agora já fiquei cheia de vontade, vou por aqui. Série é imperdível. Lúcia Helena. Essa série YouTube, da Lúcia Helena Galvão é no canal Nova Acrópole, no YouTube. E é uma série são comentários do Caibalion. São 15 vídeos que ela comenta o Caibalion inteirinho. O Caibalion é um livro bem fininho e ela comenta, inclusive, o resultado dessa série. Tá aqui, ó. Live ao vivo! É uma live de improviso, uma live que não está combinada. O Zé não saiu da sua cadeira e vai trazer um livro para ver. É assim, o convidado sai da sala, sai da cadeira, mas volta. Não, eu estou aqui ainda. Estás aí. O resultado da série. Tá aqui, ó. Junto com a editora Pensamento, eles editaram, tá ao contrário, né, gente? Vocês devem estar vendo ao contrário. Mas está escrito aqui, para entender o Caibalion. Lúcia Helena Galvão, editora Pensamento. Ela escreveu também um livro. Não sabia que ela tinha escrito um livro, pensava que era só as lives no YouTube. Então, esse livro é a compilação das lives. Das palestras dela. Que engraçado. Dessas 15 palestras, que ela inclusive, assim, tem figuras que ela apresenta na palestra que tem no livro, ó, inclusive colorido. Tem uma hora que ela fala dessa figura aqui. Olha, sabes que eu nunca ouvi falar da Lúcia Helena Galvão. Ela é da Nova Acrópole.
Ela é da Nova Olga. Acrópole. Conheces? A Nova Acrópole é um braço da Sociedade Teosófica. Ah, ok. É o quê? É uma escola de filosofia que fala de Platão, Sócrates, Plotino, etc, etc. Mas a Nova Acrópole foi fundada por pessoas da Sociedade Teosófica. Okay. E aí a professora Lúcia Helena, ela está lá faz 30 anos, que ela dá aula lá, dá aula de filosofia. Ela fez essa palestra, a palestra fez tanto sucesso, esses 15 vídeos fizeram tanto sucesso, o primeiro vídeo está com mais de 1 milhão de visualizações. Uau. E é filosofia, né? Não é futebol. Porque vídeo de futebol é fácil, né? Ter milhões de visualizações, mas filosofia não é tão fácil assim. E a série fez tanto sucesso que o Ramachandra, que é o editor, né? Ele cuida de edições na editora Pensamento. O Ramachandra, ele deve ter falado para ela, vamos fazer isso aí, vamos pegar essa palestra e colocar na forma de um livro, né? Bem editado, colorido e tal. Sim. Então, assim, é um livro, inclusive, para você acompanhar assistindo as palestras. Você assiste as palestras dela e vai lendo aqui esse livro. O que acontece? Intuitivamente, se você é um estudante de astrologia, você vai se tornar um astrólogo melhor. Vai se tornar um astrólogo melhor. Apesar dela, ela não está falando de astrologia, mas, assim, está falando do Egito e da sabedoria do Antigo Egito. E foi de lá que veio a astrologia, né? De um dos lugares que veio a astrologia. Exatamente. Agora, você me perguntou, né? O que te respondem quando... O que é que tu respondes? O que eu respondo? Bom, porque assim, dependendo da pessoa... A tua geração, nem toda a gente é assim como tu, né? A tua geração. Eu acho que agora está mais fácil, né? Mas, segundo retorno... Eu digo o seguinte... para algumas pessoas eu até não digo nada, porque tem pessoas que realmente não vale a pena. Não vale a pena. Elas não vão mudar de ideia, elas são profundamente céticas, então eu nem... você não acredita, beleza. Mas eu digo o seguinte, olha, Fernando Pessoa era astrólogo. Exatamente. Isaac Newton era astrólogo. Kepler era astrólogo. Kepler era astrólogo. E, assim, não há fé em astrologia. Vai lá e checa. Exato, exato, tem que se experimentar. Olá, Carlos! Tira seu mapa, não quer gastar dinheiro com um astrólogo? Sim. Tudo bem, você tira seu mapa, vai lá, estuda astrologia, verifica. Vai no astro.com, tira seu mapa e vai ver o que significa tudo aquilo ali no seu mapa e vai ver se a tua vida não tá ali, escrita ali. Né? Não os detalhes, pequenos detalhes, mas assim, a grande obra da sua vida, né? A grande obra da sua vida. É como se, assim, quando a gente vai falar de um jogo de futebol, a gente não vai falar de todos os detalhes, de quantas vezes jogador tal pegou na bola, quantas vezes a bola passou em tal região do campo. Não são esses os detalhes que importam, mas os detalhes, assim, quantos gols fez o time A, quantos gols fez o time B. Alguém foi expulso do time A, alguém foi expulso do time B. São esses os grandes detalhes, né? Os grandes acontecimentos da vida. Eles estarão todos lá no mapa. É incrível. Aí a pessoa vai ficar assim, né? Boquiaberta. Sim, se a pessoa desse essa oportunidade, percebia, né? Por isso é que estamos tem a ver. Agora, sim, a maioria das pessoas eu não falo nada, não. Pois eu também falo nada. Eu também já estou mais relax, mas fico sempre curiosa, né? De saber o que é que vocês todos dizem, né? Dão ideias. Mas eu estou nessa, eu já estou numa que, olha, vai ler a Bíblia, o Evangelho, agora já não me lembro que eu soube isso numa live, o Evangelho de São... Esqueci, mas eu tive numa live com a Filipa sobre a estrela de Belém, e até na Bíblia vem que os astros levantam-se do céu e vão anunciar o nascimento de Cristo. Vai ver a Bíblia. Evangelho de São Mateus 2.1, mas eu não tenho a certeza, estou a inventar. Já foi no Natal. Sim, já me esqueci. Os Reis Magos. Os Reis Magos, claro.
Olha, agora eu vou-te fazer aquela pergunta dos gurus. A pergunta que é, no fundo, é uma pergunta egoísta para mim e para todos quem está aqui a ouvir esta live, não é? Se tu tens, assim, pessoas, por exemplo, como a Maria Helena Galvão, não é? Como a Lúcia Helena Galvão, que tu segues no Insta, no YouTube, que falem de astrologia, não é? E deves ter imensas. Tiveste a fazer esse trabalho de casa ou não? Eu, assim, Valdemar Falcão em primeiro lugar. Falcão, claro, o nosso querido, maravilhoso. Valdemar Falcão em primeiro lugar. Até por ele ter uma história muito parecida com relação à ligação com música. Que eu já fui músico também, músico é verdade, profissional. Não disseste isso, não disseste? De viola, não foi? A gente já falou noutra live. Violão, guitarra. Né? E eu tenho uma ligação muito forte com a música até hoje, como ouvinte, eu pego no instrumento, toco, tenho violão, guitarra, tudo, né? Mas não mais profissionalmente. Então, assim, Olha, o Valdemar Falcão é uma inspiração. Eu gostava que tu te juntasses com a Ana, que está aí, e com o Valdemar, que ainda não lhe pedi, tenho que lhe pedir. E com a Glorinha Latini, que eu adoro, mas ela não é astróloga, devia ser alguém da astróloga. Para vocês fazerem o hino da astrolosofonia. Era muito giro, vocês inventarem um hino. Não era? Tu, o Valdemar, seria a Ana, fantástico. Seria o máximo. Seria fantástico. Agora, além do Valdemar, eu sigo, assim, muitos astrólogos, vamos chamar assim, o pessoal mais velho, né? A Cláudia Lisboa, o Bola Arres. Será fantástica, Ana. Já estou a falar aqui com o Zeno. Ana está aí, Zeno. Tens de seguir a Ana aos 80, a minha aluna. Ela canta lindamente, portanto, ela seria a cantora. Aí tem o Chris Brennan, né? O Chris Brennan fantástico. Tem a turma da astrologia tradicional, que é a Ana Rodrigues. Aqui tem um menino muito bom no Instagram, que é o Nó do Norte, chama o Instagram dele. Nó do Norte. Sim, eu conheço. Guilherme de Carli. Guilherme de Carli. Tem uma assim, no Instagram, eu devo seguir, olha, mais de 50 astrólogos. É maravilhoso. Não dá, é maravilhoso. Eu tenho também imensos. Muita gente. Tem a turminha jovem também, uma turma astrológica. Assim, bem jovem mesmo, que já são astrólogos profissionais. Tem, do Belo Horizonte, há muitas. Quem é? Quem estás a falar? A Zá, que ela tem o perfil Z-A-H. É Isabela, né? Mas ela põe Zá, Z-A-H. Zá Astrologia, é o perfil dela no Instagram. Tem a Zá, tem um menino que inclusive já fez live com ela, que me fugiu o nome dele. Ele tem canal no YouTube também, bem jovem, dá cursos de astrologia. Ele tem uma maneira de abordar a astrologia, que é a astrologia com a linguagem não violenta. É uma maneira que ele aborda a astrologia. Que giro! E aí tem assim, a Neme, que eu acho fantástica. Ela tem tanto no Instagram quanto no YouTube, ela tem um conhecimento de astrologia, ela é bem dinâmica, assim, sabe? Ela fala rápido, vai direto ao ponto. Tem Carlos Armite, tem o Carlos Holanda, sim. Maria Eunice Souza, inclusive, em 2019, ela fez um artigo no site dela, um artigo falando dessa hecatombe, que ia ser a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Junto com Plutão. Sim. Então ia ser aquela tripla conjunção, assim, que ia ser um negócio que ela fez um artigo fantástico, em 2019. Inclusive, aquilo me ajudou, porque o que eu tinha? Eu tinha um restaurante, micro-restaurante, tá? De culinária oriental. Ai, que máximo, adoro. Lendo aquilo, eu falei, peraí. Vou fechar. Eu vou fechar, mas bem no começo mesmo. Eu decidi em dezembro de 2019, eu decidi que eu ia fechar. Porque em dezembro de 2019 apareceu a notícia do primeiro caso de na Covid. China. Eu lembro-me, também estava atenta. Na China. Eu estava atenta também. Aí eu falei, tá aí. Está dito. Vem aí a pandemia. Tá aí. A coisa tá aí. Ainda não chegou ao Brasil. Vai espalhar pelo mundo inteiro. Exato. Eu nem perdi tempo de falar nada para as pessoas, porque não adianta, as pessoas não acreditam.
Pois não, pois não. Eu estava como tu, chamaram-me louca, não é? Porque eu tinha noção do perigo, não é? Então a minha família chamou-me louca. Ainda hoje dizem, tu estavas louca. Sim, claro, então, eu sabia o impacto, eu sabia. Agora que está vacinado, eles dizem que eu já não sou louca. Agora estou vacinado, estou muito mais relaxada, não é? O perigo era ter aqueles comportamentos habituais, as pessoas com mais de 60 anos não têm capacidade de adaptação a uma coisa maluca, não é? E eu pensava, a minha mãe é muito doente, tem a lua em conjunção ao Gol, né? Portanto é uma pessoa com problemas respiratórios graves, eu estava em pânico, né? Que o meu filho levasse para a minha mãe, então não descansei enquanto eu não consegui, né? Pôr toda a gente segura, precisamente, né? Mas Sim, eu essa tive é uma das vantagens para a astrologia, né? E agora mesma coisa comigo. vamos para a última pergunta. Mesma coisa comigo também, meu pai e minha mãe, meu pai com 90, Ui. ele ia fazer 91 em dezembro, infelizmente ele faleceu antes, e minha mãe, graças a Deus, está viva, mas eu posso dizer assim, que meu pai não foi de Covid, ele tomou as 2 doses de vacina, mas indiretamente Pois. a pandemia acabou contribuindo para a morte dele, de maneira indireta, Sim. porque estávamos isolados aqui, ele precisava fazer uma fisioterapia, né, para dar uma circulada e tal. E eu fiquei pensando, e se eu chamo o fisioterapeuta e ele infecta meu pai, eu vou sentir que, né, que eu fui responsável pelo meu pai morrer de Covid. Então, assim, é uma situação tremenda. Não aconteceu. Mas eu já sabia disso em 2019, 2020, principalmente janeiro de 2020, eu já estava sabendo disso já, graças à astrologia. Então a gente fica espantado, né? Aí depois que foi em 2020 que eu conheci o índice Gauchot-Barbon. Gauchot-Barbon, sim. Não, é isso, né? Gauchot-Barbon, sim. Aquele gráfico. Com a Celisa Beranger, o Valdemar Falcão falou disso também, vários outros astrólogos falaram desse índice, e eu falei, gente, esse astrólogo francês aí, ele realmente percebeu a coisa, né? Fez a e sacada. Aí ele mata a cobra e mostra o pau. Exato. Né? Porque ele mostra, olha aqui, ó aqui, Primeira Guerra Mundial, olha aqui, Segunda Guerra Mundial, olha aqui, Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. Mais de 108. Né? Aí chegou na nossa, quando chegou na nossa, eu falei, gente, é o ponto mais baixo do século. Este ano. E você sabe que dia que vai ser o dia mais baixo do século? Não. Do índice dele? Não sei. Dia 5 de março. Ah, sério? Dia 5 de março, se você olhar o mapa, vai estar todo mundo entre Plutão e Urano. Vai ser um trenzinho. Plutão no final de Capricórnio, né? Sim. Plutão a 26 de Capricórnio. E Urano mais ou menos a 12 de Touro. Então, entre Plutão e Urano, vai estar todo mundo, inclusive a Lua. Por isso que eu pus dia 5, porque a Lua vai estar... A Lua, toda hora ela está, né? Mas no dia 5 ela vai estar no meio do povo. Entendeu? Aí depois que ela sai, Mercúrio passa a Urano. Então já começa a abrir o leque. Ai, meu Deus, Quem vai abrir o trenzinho lá e furar o trenzinho é Mercúrio. Bom, a Lua, claro, né? Ela vai passar antes. Mas logo depois vem Mercúrio e passa Urano. Então aí mas vai ser o ponto mais... Então vai ser dia 5 de março. A partir de 5 de março começa a subida. Então, já vai estar na subida. Então, estamos quase. Estamos quase a passar isto. Ai, estou mesmo ansiosa. É um momento. Falta um mês, já viste? Falta um mês. E não tem, assim, Faltam 4 semanas, Zeno. Faltam 4 semanas. Para o momento mais fácil. Hoje é 28. Hoje é 28, isso. Faltam 4 semanas. Passa um instante. 4 semanas. Aí a gente começa a subir. E é o ponto mais baixo do século. Meu Deus. Sim, pois temos o ponto alto do ano, a 12 de abril, não é? E aí, 12 de abril, o que acontece? Por isso que eu insisti naquela live lá, eu falei, é uma coisa que depende da gente. Se tiver um número suficiente de seres humanos que consigam unir-se com
a vibração mental nas oitavas altas, Sim, a gente consegue consegue, contrariar tudo isso. sabe? Consegue sim. Consegue. Eu também acredito completamente. Aliás, Acredito nisso. o fabuloso Franco Menezes, eu contei, já foste ver ou não? Criou aquela coisa da rede universal do Sim, amor. Frank. Tem que ir lá ver quantos Frank. seguidores é que lá estão. Ele tinha para aí 40 ou 50 no início de janeiro. Temos que espalhar aquela conta por todo lado. Sim. Brutal. O Frank também. São muitos nomes bons. Deixa eu falar um nome bom aqui. Ai, fala todos. Um nome muito bom que vocês devem ler o livro dele. Chama-se O Grande Computador Celeste, o nome do livro. Uau! Não sei nada disso. É do Marcelo Del Débio. Marcelo Del Débio. É Marcelo, espaço, Del, o D-E-L, espaço, Débio. O Débio com 2 Bs, B de bola. Tá? Marcelo Del Débio. E acaba com ele O, tem com Débio com O. Com O. O computador celeste? Débio. O nome do livro é O Grande Computador Celeste. Esse livro é gratuito, está em PDF. Está em PDF. Esse livro é uma compilação de coisas que ele escrevia num blog em 2008, 2009 e tal. Um blog chamado Teoria da Conspiração. Ele pegou os melhores textos e lançou esse livro e pôs em PDF de graça para quem quiser. Eu só não vou lembrar realmente onde que está esse livro, basta vocês colocarem no Google. Escreve no Google. Marcelo Del Débio, O Grande Computador Celeste. Mas fala alguma coisa de astrologia ou não? Ele vai falar de astrologia e vai falar da ligação da astrologia. Isso mesmo. O Grande Computador Celeste, Marcelo Del Débio. Exatamente, Olga. Exatamente. Vocês ficam vendo minha careca aqui, ó, porque eu tenho que abaixar para poder ler porque para ler a letra miudinha, eu tenho que ler sem o óculos. É o segundo retorno. Com o óculos eu não consigo. É o drama do segundo retorno de Saturno, não é? É essas coisas. E, gente, o que acontece? Ele relaciona a astrologia com as ciências herméticas. Sabe, todas as outras ciências herméticas. Ele faz um costurado ali que você vai perceber que está tudo interligado. Alquimia, magia, astrologia, o tarô. Está tudo interligado. Maravilhoso. Então, se você souber tarô, alquimia, magia, você vai se tornar um astrólogo melhor, uma astróloga melhor. Não vai se tornar uma astróloga ou um astrólogo pior. Melhor. Não é só astrólogo, é um ser humano, eu acho. Sim, vai se tornar um ser humano melhor também. Sabe uma outra coisa que ele põe no livro no meio também? A Cabala, ou Cabalá, alguns falam, né? A Cabala. Aí você começa a perceber que os povos, os sumérios, os babilônicos, os egípcios, os gregos, os persas, os árabes, eles tinham essa preocupação toda, né? E utilizavam toda essa linha de conhecimento, os europeus da Idade Média, lá, tal, né? Com a alquimia, eles utilizavam todo esse conhecimento para tentar entender o universo, a natureza, a sua vida, o que você está fazendo aqui. Exatamente. E o Marcelo Del Débio coloca isso de uma maneira fantástica. Ele, inclusive, coloca muitas provocações ali. Ai, que maravilha. Ele põe umas provocações ali da pirâmide. Tempo e dinheiro no bolso. Para poder estudar isto tudo. É isso? Não, mas no caso desse aí, só tempo, porque o livro é de graça. Exatamente, esse é de graça. Está de graça, é só pegar o PDF. Exatamente. E assim, é interessantíssimo. Então são tantos nomes aí, né, de pessoas que a gente aprende, né? Você vai aprendendo com todo mundo, porque uma vez que você começa a estudar astrologia, eu digo duas coisas. A astrologia é um estudo para uma vida inteira. Sim. E o seu mapa astral é um estudo para a vida inteira também. Vai ser mudando, à medida que o nosso olhar muda, né? Assim o mapa muda. Eu não tinha reparado nisto. Eu não sabia. Não é? É engraçado. Muito engraçado. Sim, sim. É mesmo verdade. Olha, Zé, tu já estás a responder quase ao meu pedido de mensagem final para todos os astrolovers do mundo,
porque já falaste tanta coisa que eu acho que era isso que tu poderias falar neste pedido de mensagem, né? Agora quero ver o que é que vais dizer. Então, é uma mensagem que eu te peço. Enquanto isso, quem quiser faça perguntas ao Zeno, na caixinha das perguntas, aqui embaixo, na bolinha, para Isso, finalizar. façam perguntas, façam perguntas. Para finalizarmos a nossa live, se não houver perguntas, claro. E, assim, uma espécie de uma mensagem a todos os astrolovers que são curiosos, estudantes, profissionais, todos, sobre o papel da astrologia na vida e na Terra. Estás a ver? E o que é que o seu estudo pode trazer para a vida da pessoa? Já falaste bastante sobre isto esta noite. Mas faz assim um resumo e uma espécie de repto para a pessoa se converter. Estou a brincar. Para a pessoa experimentar. Sim. A mensagem, uma mensagem bem simples. Estudem a astrologia, tanto a astrologia tradicional, a helenística, a astrologia medieval, quanto a astrologia moderna, a astrologia do Stephen Arroyo, do Danny Rudyard, da Liz Green. Estudem essas astrologias e entendam que esses ponteiros desse grande computador celeste, eles só indicam, assim como o ponteiro do relógio indica, relógio de ponteiro no caso, né, gente? Se for relógio digital não tem ponteiro, mas o relógio de ponteiro, aquele, né, que faz assim, quando dá lá meio-dia, você não vai falar, o ponteiro do relógio tá dizendo que eu tenho que almoçar agora. Não, você está com fome. Seu corpo está sintonizado ali com o meio-dia do lugar que você está. As pessoas costumam almoçar ao meio-dia, né? Ou tomar lá na França tem até um nome, uma coisa entre o almoço e o café da manhã, esqueci em francês, tipo o pequeno almoço, o pequeno lanche, uma coisa assim. Eu não sei se em Portugal também tem esse costume é uma mordiscada que você dá entre o café da manhã e o almoço. Mas o ponteiro do relógio, não é por causa do ponteiro do relógio que vai te dar fome. Ele só está lá indicando tempos e energias. E a gente pode decidir o que vai comer. Às vezes, algumas pessoas não podem nem decidir o que vão comer. Elas, às vezes, não têm nem o que comer. Mas quem tem brunch, isso, exatamente. Mas olha, Jordana, pera, deixa-me dizer que não é bem assim. O brunch quer dizer que a pessoa não toma um pequeno almoço e faz um pequeno almoço, tipo almoço, percebes? Ali no meio, é verdade que é no meio, mas a pessoa nem almoça nem toma um pequeno almoço, percebes? É uma refeição de domingo. A pessoa acorda tarde, não quer saber, foi sair à noite, vai a um sítio, come, tipo pequeno almoço. Estás a ver? É assim. É um tipo de refeição. Eu estava a pensar, quando tu disseste isso, é um lanche, um pequeno, sabes? Um pequeno lanche, mas esse movimento dos astros, uma vez que ele mostra para a gente esses grandes movimentos, tanto os individuais quanto os coletivos, a nossa tentativa é de melhorar sempre, né? De melhorar. A astrologia, como eu já falei, ela não é uma religião. Você vai ter a sua religião ou o seu instrumento de espiritualidade para tentar ser um ser humano melhor. Quem é ateu, tudo bem, você pode acreditar em astrologia e ser ateu, não tem problema. Mas você vai ter a ética, a questão da ética, de ser um ser humano melhor, de ser um ser humano ético. Sim. Enfim, quem tem a crença na espiritualidade ou nas religiões, de tentar sempre melhorar. A astrologia é só uma ferramenta para isso, né? Quem é astrólogo, claro, vai falar de astrologia todo dia, vai estudar astrologia. Mas quem não é astrólogo, não precisa achar que a sua vida tem que ser em função da astrologia. Mas saiba que a astrologia pode te dar dicas de grandes períodos que você vai viver na vida. E aí você vai procurar na sua espiritualidade, ou até às vezes com um terapeuta, né, uma pessoa da terapia, aí, um psicólogo,
ou, enfim, uma pessoa da terapia oficial, da terapia alternativa, você vai tentar passar por esses momentos aí, com ajuda, com consciência, né? Tem basicamente isso aí. Com consciência. Com algumas Não é? cautelas, como tu tiveste, não é? Fechar o restaurante antes de ser dramático. Imagina tu com o restaurante agora na pandemia. Era bonito, era. Era a desgraça total. Sim, eu vi muitos assim, fechando, quebrando, perdendo dinheiro. Sim. Olha, obrigada Muitos. pela tua mensagem maravilhosa. E já temos aqui um pedido da Jordana. Pode falar do dia 12 de Abril? Dia 12 de Abril. A gente tem uma live só sobre isto, Jordana. A live do Papo Astral 5 estrelas com o Zeno Bocardo. É a conjunção, né, Zeno? Conjunção Sim, a conjunção Netuno-Júpiter. Tem uma live aí aqui no perfil da Alexandra. Está um pouquinho para baixo lá. Não, vais à série, escreves série, bate-papo astral. E aquilo tem um início, sabias, Zeno? É fácil de ir às lives. A pessoa vai àquela que quer. Eu tenho várias rubricas. É? Eu tenho várias rubricas. Eu preciso aprender isso aí. Está tudo organizado, sabes? Tenho a rubrica. Esta live vai pertencer à rubrica do Shana Lu apresenta Astro Lover, não é? Mas nós temos uma live que foi na rubrica Bate-Papo Astral. Não é? E aparece aí. E eu não tenho assim tantas. É mais fácil de achar. É mais fácil. Eu não tenho assim tantas. Eu fiz para aí umas 5. Essa live eu faço com quem me apetece falar, tipo, pá, apetece falar. Eu própria nem sei o que é que vou falar. No teu caso até sabia, mas essa live é mesmo para quando não sei. Faço ideia, apetece-me só conversar com aquela pessoa. E depois, o Dá-me o teu mapa de ter quem é uma live com o mapa de convidados em que eu falo o mapa e vou conversando, nem faço ideia o que é que vai acontecer. Eu tenho a base tipo guia, né? Tipo mapa do tesouro da pessoa e vou falando com ela. E depois pronto, depois há mais outras lives, depois há lives dos Astros da Luz são famosos, há outra série das estrelas fixas. E há a série dos Céus e Humanidades com o Simão. Conheço o Simão Cortês. Tens que seguir o Simão Cortês. Simão Cortês, sim. Eu conheço ele, mas não estou lembrado agora, porque nesses últimos... SC Astrology. E o Projeto Sirius também. A Filipe Araújo, são brutais. Temos que trocar figurinhos. Não, adorei estes dois gurus, adorei. Mas estava-te só a dizer 2 gurus portugueses maravilhosos, não é? O Luís Ribeiro é o grande guru, mas o Luís Ribeiro ainda não faz, mas vais gostar muito de Simão Cortês, ainda não faz nada no Instagram, não é? Não precisa, olha, né? O Luís Ribeiro é um deus grego da astrologia. Simão Cortês, eu vou até escrever aqui, Simão Cortês. Sim, mas ele aparece no Instagram como sc.astrology, ele está em Inglaterra agora. Olá, minha querida Cibele! Minha querida Cibele! Lembrei-me de ti, porque o Zé me falou tantos livros que eu adorava pedir-te. Tantos livros. Como, por exemplo, o livro da Cabala... Não é Cabala, é do Sebalia, né? Da Lúcia Helena Galvão. A Astrovaldeia é a minha amiga virtual. Mostra lá. Mostra lá só para ela ver. Cibele, olha só este. Adorava ter este. Adorava. Mas não recebi nada. Sim, Luís Ribeiro. Viste a live ele viu a live do Luís Ribeiro. Sim, Luís Ribeiro. A live dele foi fantástica. Ele foi pioneiro, inclusive, né? Foi a primeira live dele em língua portuguesa. Pois foi. Pá, eu não fazia a mínima ideia, sabes? E no Instagram, parece-me que fui eu que o obriguei a fazer uma conta. Mas ele não tem nada, Olga, percebes? Ele não tem nada no Instagram. Por isso é que... Pronto. Mas vai ter. O Luís Ribeiro, ele vai começar a fazer alguma coisa no Instagram, né? Vai começar. Mas ele tem bastante material no site. Sim, que eu não vou lembrar agora. Claro. É o site da Academia dos Estudos Astrológicos. Academia de Estudos Astrológicos. Tem bastante material lá. E esses 2 livros dele, o azul e o branco, eles são assim, é um material denso. Tá? Para meses de estudo. Foi o material que mesmo depois do estudo para consulta. Sim. Para o exame de ISAR que eu fiz em 2018, foi isso que me safou, Zeno. Está lá tudo. O problema depois é a gente saber tudo, mas está lá tudo. Não é? É uma Bíblia. Eu chamo de Bíblia. Tem um capítulo aí. Sim. Que chama Dignidades Planetárias. Sim, e debilidades. Sim, e debilidades.
Dignidades e debilidades. Aí tem uma tabela que ele põe, eu não vou lembrar a página. Eu sei, eu uso imenso. Está na net, está do lado. Sim, sim. É uma tabela maravilhosa. Ele põe a pesagem, né? Pesagem dos planetas. Sim. Eu fiz essa tabela em Excel. Fizeste? Então, eu transformei ela numa planilha do Excel. Pois, claro. Então, para facilitar, você só põe lá, você coloca os planetas, aí no final já vai dar automaticamente a pesagem de dignidades e debilidades, né? O Excel vai calcular isso tudo. Depois eu vou colocar ela online aí para todo mundo. Sim, tens que fazer um site, Zeno. Tens que fazer um site. Sim, eu tenho o site, chama astropresente.com.br, mas tens que dizer. Assim, eu preciso colocar conteúdo lá ainda, né? Colocar conteúdo. Sim, a Olga está falando, no YouTube do Chris Brennan, entrevistas com o Luiz Ribeiro e a Helena Velar. Sim. Verdade. Por isso que eu falei no dia da live, é a primeira vez que eu vejo o Luiz falando em português, porque eu já tinha visto ele falando em inglês. É essa tabela, né? Essa tabela, isso. Então, gente, ó, eu coloquei... Página 386. Eu coloquei ela em Excel. Uau! Inclusive, eu instalei até uma fonte. Uau. Eu instalei uma fonte TrueType que tem os símbolos, glifos planetários. Para ficar bonitinho lá, aparecer. E eu coloquei. Preciso colocar ela. Colocar ela para a galera aí, porque assim, se você vai analisar o mapa do ponto de vista da astrologia tradicional, é completamente diferente. Completamente. Não completamente, mas essa parte aí de dignidades e debilidades, né, muda tudo, né? Muda tudo. Porque você de repente, você tem um planeta lá que você acha que tal coisa, vai ver, ele está em exílio, em queda, está cercado por dois maléficos, aí vai perdendo ponto aí, e ele perde toda a força de atuação. Pois é verdade. E você lá, crente, que está arrasando. Eu pensei a vida inteira. O meu Mercúrio em peixes. Eu tenho Mercúrio em peixes, um burro. Entendeu? Ele está em queda. Você vai raciocinar errado um monte de vezes. Você vai pensar que é banana, mas é abacate. Entendeu? Você tem que saber dessa sua deficiência, porque aí você se para estar atento, exatamente. Pois é, exatamente, é a vantagem da astrologia, exatamente. Olha, não te então, queixes, assim, que eu tenho um Júpiter exilado, mas jubilado. Eu acho que eu vivo mais o Júpiter jubilado do que exilado, mas está exilado. Portanto, olha, sim, há sempre coisas de testemunhos a favor, testemunhos contra, nós temos de saber para fazer um maior esforço naqueles que estão mais fraquinhos, não é? Sim, exatamente. Tem que saber. Estas tabelas são fantásticas, não é? Assim como o Almuten, também é importantíssimo a gente saber qual é o nosso. Porque mesmo que esteja, por exemplo, o meu Júpiter, mesmo que esteja mal, pronto, é o Almuten, tem um extra. Mas é uma polêmica esse negócio do Almuten, viu? Pois, porque cada um tem as regras para o cálculo, não é? Exatamente. Eu já calculei, uma vez deu Marte, outra vez deu Saturno. Pois. Ainda estou estudando isso daí, essa parte da astrologia tradicional é um filme, existe tudo, existe tempo, existe sabedoria. É muito mais complicada do que a moderna, mas eu acho que é a base, não é? Acho que é essencial. E estou a torcer para que haja, não é? Como diz o Luís Ribeiro, um diálogo de um astrólogo que faça a ligação das duas e crie uma filosofia para a astrologia como uma só. Mas claro, com várias abordagens, assim como acontece eu acho que vai medicina, acontecer. não é? Há várias áreas, tudo é a mesma coisa. Eu adorava. Né? Uma união das duas. Uma união das duas com princípios filosóficos e estruturais para se poder considerar uma ciência, né? Humana e que a pessoa, e volta a ser respeitada, mas para isso é preciso criar aquelas leis e fazer uma lógica, não é? Como dizia o Luís Ribeiro. Porque eu percebi que tem alguns astrólogos da tradicional que parece aquela briga de facção religiosa, sabe? Sim. De xiita com sunita. Isso não faz sentido nenhum.
é uma briga. Não, não, eu não leio Netuno. Não, não. Meu amigo, você já passou por um sextil de Plutão com Plutão natal? Você vai ver Pois, eu o não que vai te entendo, acontecer. eu não entendo como é que. Eu não consigo, não é? Eu tenho 15 anos moderna, eu não consigo, pá, eu não consigo ignorar, porque eu também concordo contigo, Zé. Aquilo nota-se muito bem. Mas também compreendo que a astrologia tradicional, sem esses três, funciona maravilhosamente bem, porque a verdade é que funciona. Sim, Portanto, olha, andamos funciona. aqui. Mas eu acho até, como dizia o Luís Ribeiro, eu acho até que vamos descobrir mais, e já descobrimos o Eris, não é? E vem mais, seguramente. Porque há Quem é mais. o Bola? O Bola Arres, ele fala Sim. muito desses Eris, Vesta, Juno. Ele fala muito Não, mas desses espera. rapazes aí. Vesta Juno são asteroides, não é? O Eris, Sim, não estou a falar do Ceres, não é o Ceres. Esse é um asteroide. Estou a falar do planeta que descobriram agora. ERIS. Estás a ver? E vão aparecer mais planetas com outros nomes. Agora não te sei dizer, os astrónomos é que estão a descobrir. E a astrologia vai ter que se adaptar, vai ter que se atualizar. Estás a perceber? E eu acho que, como dizia uma aluna minha, pá, vamos ter que atualizar a astrologia, não é? Temos é de arranjar uma maneira, assim, para ligar e criar princípios que sirvam, quer o da astrologia tradicional, quer o da moderna. Eu acho que falta isso, para unificar as duas e criar uma base em que é tudo a mesma coisa, só que isso é outra altura, não é? A moderna vem no século XX, não é? E a tradicional está antes de Cristo, não é? Nos gregos e nos romanos, quer dizer. Portanto, não é a mesma coisa, mas a lógica é a mesma. A lógica vai, é vai, vai dar trabalho. um registro empírico do céu com base em fundamentos empíricos que aconteceu aquilo, não é? E a lei do hermetismo. O que está em cima está em baixo, o que está dentro está fora. Tem que haver alguém que traga Exatamente. essas filosofias. Olha, sabes que eu tenho muita fé no Simão Cortês. Tens que seguir a conta dele. Tenho muita fé. Ele é incrível. Ele é gêmeos. Ele é brutal. É um miúdo. É um Simão Cortez, eu miúdo. vou procurá-lo. Ele é um miúdo. Tipo Chris Brennan. Ele é tipo Chris Brennan. Estás a ver? É igual. Pá, para mim é. Pronto, e também viu. Eu vi o pequenino, não é? Eu conheci-o quando ele tinha 25 anos. Ele está agora no retorno. E ele foi para a Inglaterra estudar astrologia e chegou a dar aulas na faculdade de astrologia. E trabalha com o Cornelius e com o Maggie Hyde. Tipo, está mesmo com os. Tchananana, que a Maggie Hyde estuda astrologia junguiana, né? Domina, é uma das referências. E pá, ele está muito bem. E o Cornelius estuda horária tradicional, portanto, ele está ali mesmo no sítio de Xanã. Pá, eu tenho muita fé nele. Espero que ele invente assim umas teorias que dê para se resolver esta questão que o Luís Ribeiro falou na live, não é? Que não dá ainda para a pessoa poder trazer isso para a academia porque falta essa estruturação de leis e de filosofia da astrologia. Mas eu acho que existe, é uma questão da pessoa escrever ou divulgar, não é? A pensar sobre isso. Não é propriamente a minha área, mas acho que faz falta. Eu gosto de umas coisas mais práticas da vida real. Mas então, a nova geração que traga isso, não é? Eu acho que essa conjunção Júpiter-Netuno vai lançar, ela vai lançar os alicerces para que a astrologia volte a ser o que era. Das duas, uma. Ou ela volta para a academia, ou a academia vai sofrer uma aquarização. Sabe a era de Aquários? Sei. As pessoas vão fazer estudos sérios abrir a mente. Numa academia independente. Exatamente, sim. Tá bom, vocês não querem colocar a astrologia no mundo acadêmico, então nós vamos criar a nossa academia, assim como o nome da escola do Luís Ribeiro, a Academia de Astrologia. Tá? E nós vamos fazer estudos sérios sobre astrologia aqui. Quem quiser, vem aqui e estuda. Tá? Exato. Certo? Sim. Agora não tem mais fogueira da Inquisição. Sim, exatamente. Graças a Deus. Exatamente, eu também acho. É uma dessas. É uma das duas, sim. Acho que sim. Meu querido, aqui já é meia-noite e 10, na verdade 11. Não quero abusar da tua... Tem mais perguntas? Não tem mais perguntas. E por isso só temos a nossa Jordana. Por isso vamos despedir-nos, agradecer a todos que estão aí connosco, firmes até estas horas. Em Portugal já é loucura total. Ana Alves, um beijinho. Olga, Daniela, Andrea, as minhas alunas, a Vanessa Amaral, a querida Cibel da Baldeia Astrologia, Luciana Varela, Jordana Silva, muito obrigada.
Voltaremos para a semana. Obrigado, Obrigada, obrigado. Zeno. Foi maravilhoso falar contigo. Agradeço muito. Constrói o teu site, E- por favor. Lança o teu curso de Saturno, do Retorno de Saturno, que vais ter muita gente a comprar. Vais ver, aposto de certeza. Porque é uma zona, é um período da vida muito frágil e muito crítico e muito... Que a pessoa, eu tenho imensas pessoas que me procuram quando estou a viver o Retorno de Saturno. É muito giro. Muito obrigada. Está bem, querida, não te preocupes. A minha Cibele, uma máquina, já está a dizer, diz-me quais são os livros. Obrigada, Zeno. Vamos continuar a falar. Boa sorte para o dia 5 de março e boa sorte para o dia 12 de abril. Duas datas emblemáticas que não podemos esquecer. Vamos falando, como é evidente. Beijinhos, obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. Beijos, Até breve. obrigado. Voltamos para a semana. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinhos do outro lado do Atlântico. Tchau, tchau. Tchau, gente.